Shabbat Shalom, novamente a quem chegou depois do início, um Boker Tov, bom dia, né? Vamos retomar então aqui com o nosso estudo da Parashá, da porção da Torá desta semana. Sejam todos novamente muito bem-vindos, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão também acompanhando pelo YouTube, Bruchem Abaim, sejam todos bem-vindos. Então, como nós já lemos aqui durante o serviço, durante o Avodat Torá, a Parashá se encontra então em Bereshit, Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19 até o 28, verso 9. 28, verso 9. Esta é a Parashat Toldot, gerações, né? Toldot. A Haftará, a porção dos profetas, se encontra em Malachi, livro de Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 1, até o 2, versículo 7. Então, a Haftará, Malachi, Malaquias 1, 1, até o 2, 7. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, livro de Romanos 9, versículos 6 a 13, sugestão dos irmãos da Sheer Yaakov de São Paulo e também do Netivia, inclui esse trecho aqui de Romanos 9, porção da Brit Hadashah. Então, como nós costumamos já fazer, né, cada estudo aqui é meio que costumeiro, antes de entrarmos no assunto que nós vamos tratar, no assunto propriamente dito, vamos ver quais são os tópicos da porção desta semana aqui, que essa porção nos traz assim como elementos. Como nós conversamos aqui com a nossa Bat Mitzvah, Isabela, né, no ensaio que tivemos aqui essa semana, é uma parashá bastante rica, né, de conteúdo, tem muita coisa aqui que a gente pode falar, que a gente pode trazer, porque são muitos elementos aqui interessantes que nos chamam a atenção, né, nessa parashá. Tem bastante de história aqui, né, de Isaac com Jacó, com Esaú e tudo mais, mas bastante elementos interessantes e curiosos para nós aqui também. Então a Parashá começa falando, né, temos ali fala de gerações, mas ela começa falando de Rivka, Rebeca, que era estéril, como foi lido aqui durante o Avodat Torá, durante o serviço, né? E ela então, Isaac ora e ela também ora, eles oram ao Eterno por essa situação, e ela concebe, então ela dá à luz a gêmeos, né? Nós já sabemos Esaú e Yaakov, Jacó. Então Esaú e Jacó, eles nascem ali. E depois a Torá descreve um episódio, né, em que Esaú, ele vende seu direito à primogenitura, né, por um prato de guisado, de lentilha, o que for, né, as traduções aí são diferentes, mas ele vende a sua primogenitura por comida, basicamente, né? E a Torá nos mostra dessa forma o caráter de Esaú, né? De que maneira ele julgava essas coisas. Imagina você vender uma primogenitura, que era algo importantíssimo, né? E ainda é, mas assim, era algo essencial, você ter uma bênção de primogenitura, e ele simplesmente vende ali, como se não fosse nada, assim, por um prato de comida, né? Então a Torá está nos mostrando o caráter de Esaú com isso. Depois vem o Eterno, né, e reforça a promessa que ele havia feito a Abraão, ele reforça a Isaac a promessa que ele havia feito a Abraão, né, de que ele geraria descendentes, que seus descendentes seriam muitos, né, e abençoariam todas as famílias da terra. Tá? Então ele reforça essa promessa para Isaac. Aí vem um trecho que começa a falar da relação entre Isaac, Rebeca e Avimelech, né? Abimelech, o rei lá filisteu, né? E de novo vem aquela questão aqui o Isaac repete os passos do seu pai e fala que a Rebeca era sua, né, irmã, para que não fosse morto, quase a mesma situação que Abraão vivenciara lá no Egito, ele vivencia aqui, só que o Avimelech, o rei, ele percebe, né, antes que aconteça algo, ele percebe que na verdade Isaac era marido, né, de Rebeca, e o repreende. Então tem toda aquela questão ali, você não me falou, por que você fez isso, né? Você poderia ter nos colocado aqui sob maldição, em outras palavras, é isso que ele diz, né? Se alguém do povo tomasse a sua mulher, né, por esposa e tal. Então vem essa questão aqui também. E aí vem o episódio lá dos poços, né? Então, quando acontece isso, Isaac ele volta aos poços que o seu pai havia cavado, né? Os poços de água. E começa uma disputa com os pastores justamente dos filisteus. Ele volta em e eles vão lá e falam, não, pode parar aí de explorar esse poço aí, porque essa água aí é nossa. Isso acontece 2 vezes até que ele vai para um terceiro lugar, né? Então ele é meio que expulso ali
dessa terra, dessa terra ali por conta dessa situação com os filisteus, né? E tem algumas coisas bem interessantes nesse trecho, eu não vou tratar disso hoje, mas vai ficar para depois, mas leiam com atenção esse trecho. E o que Abimelech fala, o que o Abimelech fala ali, tem uma curiosidade muito interessante ali, tá? Nas palavras que ele diz. Quando ele pede que o povo dele não incomode Isaac, depois da aliança que eles fazem. Leiam lá depois, tá? Aí vem a questão de quando Yaakov recebe a bênção no lugar de Esaú, aquela famosíssima história, acredito que a maioria conhece, né? Em que Yaakov finge ser Esaú. Jacó ele se coloca como se fosse Esaú, aquela questão sugerida pela mãe, né, Rebeca. Ele finge ser Esaú para receber a bênção do pai, né, a bênção como primogênito, né, a bênção do pai. Tá? Então tem essa situação aí que nós vamos tratar aqui hoje. E por fim, por conta disso, de ter enganado, né, o pai e o irmão, Esaú, né, Yaakov ele é enviado para Padan Aram, para que se afastasse dali. Não foi imediato isso, como a gente pensa, né? Não foi assim, aconteceu, manda o Yaakov sair daqui correndo, porque senão Esaú vai matar ele. Não foi assim que aconteceu. Teve um tempo ali em que eles permaneceram convivendo juntos, tá? E depois Yaakov ele é enviado para Padan Aram, para morar com o seu tio Lavan e para quê? Para de lá tomar uma esposa, tá? É isso que a Torá nos diz. E assim se encerra o que a porção nos traz como elementos. Então, como eu já comentei aqui, né, nessa paraxá, nós temos essa famosíssima e bastante difundida, né, mesmo quem não é de um contexto assim, vamos dizer, de cristão ou crente, né, conhece essa história. Né? Muitas pessoas conhecem porque ela é muito difundida. Né? A história então de Jacó fazendo-se passar por seu irmão Esaú para receber a bênção no lugar dele, né, a bênção como primogênito. Então existem muitos comentários, né, muitas coisas que se diz sobre essa história, tanto em contextos judaicos como cristãos, como contextos não religiosos, vamos assim colocar, religiosos entre muitas aspas, mas as pessoas falam muito, né, sobre essa história, existem vários tipos de comentários e muitas coisas que se pode extrair também, né, dessa história. Estudos sobre isso aqui são infindáveis. Você sempre vai conseguir extrair alguma coisa nova dessa história de Jacó e Esaú aqui, porque é muita coisa que se pode tirar, né? Basicamente isso. Mas hoje a gente vai focar em um ponto bem específico dessa história, porque tem algo bem interessante aqui sobre ela, que eu acho que a gente ainda não tratou aqui, né? Vamos ver lá então. Bereshit, Gênesis 27, versos 1 e 2, diz o seguinte: E foi quando envelheceu Isaac, e se lhe escureceram os olhos para ver. E chamou a Esaú, né, seu filho maior, e disse-lhe: Meu filho. E disse-lhe Esaú: Eis-me aqui. Vocês já viram ali, né, que tem duas palavrinhas destacadas ali em hebraico, né, que eu coloquei ali de propósito, no texto original, no caso, do texto original. Então, Esaú chega para Isaac, né, se aproxima, e Isaac diz para ele assim: Beni, meu filho, né, meu filhinho. E Esaú responde: Hineni, eis-me aqui. Tá? Então, duas palavras interessantes aqui que eu destaquei, não foi por acaso, porque nós vamos fazer aquele nosso velho jogo de onde já vimos isso antes. Onde já vimos alguém tratar um outro por uma relação de parentesco e a resposta ser Hineni, eis-me aqui. Né? Vamos ver onde a gente já viu isso antes. Onde mais na Torá nós temos, então, um pai e um filho. Uma dica, é um pai e um filho, tá? Chamando-se carinhosamente assim por um né, meu pai ou meu filho, e alguém responde Hineni. Onde mais na Torá nós temos isto? Onde será? É antes disso aqui. Pode ser que tenha depois também, mas o que eu quero tratar é antes disso aqui. Isso, ouvi alguém falar Abraão. Alguém falar Abraão, acho que foi o Roche. O Pedro, então, na história da Akedat Yitzhak, do sacrifício de Isaac com Abraão, né? Então, aquele episódio também muito conhecido, em que o Eterno pede a Abraão, que vá ao Monte Moriá e sacrifique lá o seu filho prometido, Isaac, né, para ele.
tá? Esse último teste que o Eterno fez com Abraão. Então, nessa história existe um diálogo de Isaac com seu pai Abraão, em que eles dizem o seguinte: e falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai, olha lá, Avi. E falou Abraão: Hineni beni. Eis-me aqui, meu filho. Então, vemos aqui uma certa, um diálogo com uma mesma configuração, ou com uma configuração muito parecida, né? Lá era Beni, e a resposta era Hineni. E aqui e lá na Akedat Isaac é Avi, meu pai, e a resposta é Hineni beni. Então, uma configuração de diálogo muito parecida, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos analisar aqui, vamos fazer um pequeno quadro para entender isso aqui. Então, temos lá, né, duas histórias. Akedat Yitzhak, o sacrifício de Isaac, lá em Gênesis 22. E a bênção de Isaac, aqui do primogênito, né, aqui em Gênesis 27, na nossa paraxá de hoje. Tá? Duas histórias. Aí nós temos lá, então, três personagens, né, que são envolvidos aqui. Abraham, lá na Akedat Yitzhak, o próprio Isaac, que está nas duas, por isso ele está aqui no meio, e Esav, Esaú, que aparece aqui na segunda história da paraxá de hoje. Tá? São três personagens, a princípio, três personagens aqui. E aí nós temos palavras, então, que são ditas, que eu destaquei as palavras-chave desses diálogos. Né? Então, no primeiro, na história da Akedat Yitzhak, temos Isaac falando Avi, lá em hebraico, né, Avi em azul, e Abraham respondendo Hineni. Né? Na primeira história é isso que acontece. E na segunda história, nós temos, então, Esav, Esaú, dando a resposta em vermelho, né? E Isaac, de novo, Isaac, vejam que Isaac é quem fala lá, Isaac é quem fala aqui. Tá? Isaac falando aqui, Beni, e a resposta para ele é Hineni, também. Tá? Agora por Esaú, tá? Esav, que diz Hineni. Então, é basicamente como se Isaac estivesse fazendo com o seu filho Esaú, aquilo que o seu pai Abraham tinha feito com ele, em termos de diálogo. Tá? É como se ele estivesse ecoando aquela conversa que ele tinha tido com o seu pai Abraham, agora com o seu filho Esaú. Tá? Ou seja, uma geração depois, uma conversa se repetindo, de certa forma, por assim dizer. Uma conversa com uma configuração muito parecida. E aí vocês pensam assim, mas dizer meu pai e responder eis-me aqui é muito comum, né? É muito simples, pode ser que tenha em outros lugares da Torá, da Bíblia, essa mesma coisa, porque são só duas palavrinhas. Não dá para dizer que tem um paralelo, alguma coisa nesse sentido aqui. Mas nós já vamos ver que tem mais coisas aí. Tem mais elementos aqui que nós já vamos descobrir, tá? Sobre essa questão aí. Vamos continuar a leitura, então? Vamos continuar a leitura para a gente ver se a gente pode, então, comparar mais coisas entre essas duas histórias aqui. Tá? A da nossa paraxá de hoje e a de Gênesis 22, que é sacrifício de Isaac. Vamos ver. Vamos continuar então com a nossa leitura. E eu pergunto então para vocês: o que quando lá na primeira história, na história do sacrifício de Isaac, né? Quando acontece isso, então eles fazem, né? O Isaac pergunta: meu pai, diz meu pai, e o Abraham responde: Hineni, eis-me aqui, meu filho. O que acontece depois que Abraham fala Hineni? O que acontece depois? Depois que Abraham diz, Hineni beni, eis-me aqui, meu filho, Isaac faz uma pergunta. Vamos lá para essa pergunta, então. Voltando ali, então, né, isso é Gênesis 22, e falou Isaac, meu pai, Abraham, seu pai, disse, meu pai, Avi, e falou Abraham, Hineni beni. E disse Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta de elevação? Para a olá, para a oferta de elevação. Né? Então, esse é o versículo 7 do capítulo 22. Tá? Então, Isaac, depois que ele recebe essa resposta Hineni, ele faz uma pergunta para Abraham, aqui nessa história. Né? E o que significa essa pergunta que ele faz? Ele diz, né, está aqui o fogo e a lenha, mas cadê o cordeiro para a oferta de elevação? O que significa essa pergunta? Segundo os estudiosos da Torá, essa pergunta de Isaac teve 3 sentidos diferentes. Diferentes, interligados, mas 3 sentidos distintos, por assim dizer, nessa pergunta dele. Um sentido superficial, pshat, né? Ali o sentido superficial. Um sentido profundo e outro sentido ainda mais profundo, segundo os estudiosos.
essa pergunta teve esses 3 sentidos. Já vamos ver quais são eles, tá? Então, o primeiro, o pshat, o superficial, qual seria? Ó, aqui, vamos fazer uma olá, uma oferta de elevação. Ok. Para nós fazermos uma oferta de elevação, precisamos de carne, da carne de um animal, não é? A carne que vai ser queimada lá, no sacrifício. Já temos fogo, temos lenha, então onde está a carne para o sacrifício? Que animal que vai fornecer a sua carne para o sacrifício? Então esse é o nível superficial dessa pergunta que Isaac lança ali para Abraão, né? Onde que está a carne, se nós vamos fazer um sacrifício, uma oferta de elevação? Claro que tem mais do que isso nessa pergunta, são os outros 2 sentidos que nós já vamos ver aqui, né? E Yitzhak, ele usa um termo que eu também destaquei ali, não foi por acaso. Ele usa um termo específico que não é muito comum na pergunta dele, que é aie. Onde aie. Onde em hebraico, onde mesmo, quando a gente fala onde há alguma coisa, como que é, Pedro? Eifo. Eifo. Onde em hebraico, mais usado como onde, é eifo. Mas não é eifo que Isaac usa aqui. Ele usa aie. Aie. Tem outro sentido. É como se ele dissesse assim, onde foi parar o cordeiro para o sacrifício? Como pode o cordeiro não estar aqui? É como se fosse isso. Por aí, tá? Nesse sentido, esse aie. Ou seja, Isaac sente que tem algo suspeito aqui. Opa, como assim? Subimos aqui para fazer uma olá, uma oferta de elevação. Temos aqui o fogo, temos aqui a lenha. E onde foi parar a carne? Onde foi parar o cordeiro? Como é que pode não ter um cordeiro aqui? Opa, isso aqui está meio estranho. Tem algo errado aqui. Então ele suspeita de algo, né? Aqui nesse ponto. Como pode não haver um cordeiro aqui? E suspeitando de algo, ele começa a perceber que ele é que vai ser o sacrifício. Lembrando, segundo a tradição judaica, Isaac não era um menininho aqui. Não era um menininho lá pequenininho, como as pessoas, né, os quadros que pintam por aí. Não era. Ele já tinha seus 30 e poucos anos, segundo a tradição judaica aqui, tá? Seus 33 anos por volta disso. Curioso também essa idade, né? Ele já era adulto. Então ele faz essa pergunta, ele começa a perceber, não tem, então serei eu o sacrifício? Eu vou morrer agora então? Ele começa a perceber isso, tá? Então, o segundo sentido, o sentido profundo é: há algo errado aqui. Nessa pergunta dele, ele está querendo dizer, opa, como assim? Está faltando coisa aqui, tem alguma coisa errada aqui. E o sentido terceiro, o mais profundo de todos, seria: eu vou morrer agora? Eu vou morrer agora. É isso que passa pela cabeça dele, segundo os estudiosos, nessa pergunta ali que ele lança para Abraão. Essas 3 coisas, ao mesmo tempo. Né? Pensando então nisso aqui, pensando nessa configuração, vamos voltar à nossa história da Parashá de hoje, a história da bênção, né, de Isaac, de Jacó com Esaú, da bênção, né, da primogenitura ali. Vamos voltar à conversa então que Isaac estava tendo com Esaú, né? E eu vou perguntar de novo a mesma coisa para vocês. Depois que Esaú diz Hineni, eis-me aqui, o que acontece depois disso? Esaú falou, o Isaac chamou ele, Beni, meu filho, vem aqui. E ele diz, Hineni. O que acontece depois? Vamos ver. Então, Gênesis 27, versos 1 e 2. E foi quando envelheceu Isaac, e se lhe escureceram os olhos para ver. E chamou a Esaú, seu filho maior, e disse-lhe, Beni. E disse-lhe Esaú, Hineni. E disse Isaac, isso é o que vem depois agora, eis que agora envelheci e não sei o dia da minha morte. Em outras palavras, ele diz, eu estou morrendo. Pode ser que eu morra agora. Que era o terceiro sentido lá que nós vimos agora, quando ele pergunta lá para Abraão, na história do sacrifício dele, de Isaac. Né? Eu vou morrer agora. Eu posso morrer agora. Eu não sei o dia da minha morte. Já estou aqui velhinho, eu já nem enxergo. Posso morrer agora. Não sei o dia da minha morte. É isso que ele diz para Esaú.
ecoando aquele terceiro sentido lá que nós vimos agora há pouco aqui, né? Vou morrer agora. Estou à beira da morte. É isso que ele está dizendo, né? Por sinal, ele mesmo quem tinha dito aquela pergunta lá para Abraão, e ele mesmo que diz de novo isso aqui agora para o seu filho Esaú, né? Ele sempre Isaac aqui no centro desse paralelo, como o ator principal desse paralelo, quero dizer, né? E mais uma vez, então, ele implica, olha, eu vou morrer. Lá, quando ele pergunta para Abraão, quando ele está prestes a ser sacrificado, entre muitas aspas, né? Sabemos que não aconteceu, que o Eterno não permitiu. Quando ele lança essa pergunta e pensa, eu vou morrer agora, é como se ele dissesse assim, eu vou morrer agora, o que vamos fazer? Porque não tem cordeiro, então eu vou morrer? O que será feito agora? E aqui, quando ele fala isso para Esaú, é como se ele dissesse isso também. Olha, eu estou à beira da morte. E o que vamos fazer com isso? Agora. Né? O que será feito sobre isso? E aí no versículo 3, então, ele pede o seguinte para Esaú. Agora, carrega, rogo, as tuas armas, tua espada e teu arco, e sai ao campo, caça para mim uma caça. O que é caça? Carne. Carne. Qual era o nosso primeiro sentido lá daquela pergunta lá que ele fez para Abraão? Carne. Onde que está a carne para o sacrifício, para ser queimada aqui no sacrifício? E aqui ele pede de novo para alguém, de novo ele está pedindo para alguém prover a carne para ele. Agora para o seu filho Esaú. Olha, vai lá e caça para mim e traz os manjares aqui de carne para eu comer, antes de eu te abençoar. E aí eu vou te abençoar. Né? O que ele continua dizendo ali depois, nesse mesmo versículo. Tá? Onde está a carne? Como se ele falasse de novo, onde que está a carne? Está faltando a carne aqui, traz para mim, meu filho. Está faltando a carne do sacrifício. Traga para mim a carne que está faltando. Como nós sabemos, né? Então Esaú, depois disso aqui, Esaú simplesmente ele vai. Né? Opa, meu pai pediu para eu lá caçar, eu vou caçar e vou trazer, ele vai me abençoar. Ele vai, né? Sem dizer mais palavra. Ele vai para caçar e pouco depois, o que acontece? A história é conhecidíssima. Jacó entra lá, influenciado pela sua mãe, né, Rebeca. Ele entra no quarto com as roupas de Esaú, com os pelos aqui para fingir, né, seus braços que ele era Esaú, com o cheiro das roupas de Esaú. E ele entra no quarto se passando por Esaú, para receber a bênção, né, e com os manjares que a Rebeca tinha preparado, né, para receber ele, então, a bênção no lugar do Esaú. E vamos ver, então, o que acontece, porque um diálogo ele continua quando Jacó entra no quarto se passando por Esaú, trazendo os manjares lá de carne. Né? Versículo 18. E veio Jacó a seu pai e disse, olha lá de novo, Avi, meu pai. E disse Isaque, o quê? Hineni. Quem és tu, meu filho? De novo, aquelas duas palavrinhas. Né? Alguém chamando o outro, de uma forma carinhosa, meu pai. E alguém respondendo, Hineni, meu filho. De novo, a mesma coisa. Tudo igual lá na Akedá também, no sacrifício de Isaac, mas com a inserção dessa pergunta. Quem és tu, Beni? Quem é você, Beni, meu filho? Né? E Jacó, então, ele diz que ele é Esaú, né? Ele mente, ele engana, ele diz, ele sou Esaú, e ele traz a carne da caça, os manjares da carne, da teórica carne de caça, para o seu pai comer. E o que Isaac diz, então, na sequência? Versículo 20. E disse Isaac a seu filho, como achaste tão depressa a caça, meu filho? De que forma isso aqui nos lembra o que ele pergunta lá no sacrifício de Isaac? Qual que era o segundo sentido? Dos 3 sentidos lá da pergunta que ele faz para Abraão, qual que era o segundo sentido? Era, tem algo errado aqui. Não era isso? Opa, isso aqui também, ele fica suspeito. Ele sente uma suspeita. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. De repente, eu acabei de mandar o meu filho para caçar, mas não passou, sei lá, 1 hora, ele já está de volta aqui com tudo pronto, com a caça, né, com a carne pronta, com a comida feita. Tem algo errado aqui. Como que você achou tão depressa? Então, voltando, ecoamos aqui os 3 sentidos, o superficial, o profundo e o mais profundo, lá daquela pergunta que ele lança para Abraão
para Abraão no Monte Moriá, quando ele era mais jovem, né? Ecoamos os 3 sentidos aqui. Então aqui ele fica então suspeito, tem alguma coisa errada. Como assim você já trouxe? Antes então da gente pensar na resposta que Jacó dá para ele, né? Na resposta que Jacó dá para ele, vamos ver de novo, vamos voltar então para a nossa história lá de Gênesis 22, do sacrifício de Isaac, e ver o que Abraão respondeu para Isaac, quando Isaac lançou a pergunta. Aquela pergunta, temos o fogo e temos a lenha, mas onde foi parar o cordeiro do sacrifício? O que Abraão responde para ele? Vamos ver lá. Então, 22, verso 8. E disse Abraão, ó, Deus proverá para si o cordeiro para oferta de elevação, Beni, meu filho. Né? Essa é a resposta que Abraão dá para ele. Que foi uma resposta assim, meio evasiva, né? Abraão cria, claro, que o Eterno faria alguma coisa, mas no seu coração ele estava prestes a fazer o sacrifício que lhe fora pedido. Então a resposta que ele dá é uma resposta meio evasiva, assim, o Eterno vai prover, meu filho, o cordeiro para o seu sacrifício. De fato o Eterno provê depois, né? Nós sabemos disso. Mas ele dá uma resposta e ele joga a situação para quem? Para o Eterno. Meu filho está suspeitando aqui, né, que ele vai fazer o sacrifício. O que eu vou dizer para ele? É com ele, é com o Eterno. Ele vai prover. Então o Abraão ele dá uma resposta evasiva, mas jogando a situação para Deus. Ele coloca nas mãos de Deus, né? Basicamente é isso que ele faz aqui. Agora vamos ver qual é a resposta que Jacó dá para a pergunta que Isaac lança para ele. Isaac, como que você achou a carne tão depressa, meu filho? O que Jacó diz? Vamos ver lá Gênesis 27, então, versículo 20. E disse Jacó, olha lá, é porque me fez encontrar o eterno Deus, teu Deus diante de mim. Ele dá quase a mesma resposta, assim, que Abraão, meio evasiva, mas ele joga a situação para o Eterno também. Ele não tinha o que dizer, né? O que eu vou falar aqui? Então, é com ele lá. Foi Deus que me deu a caça rápido, meu pai, né? Diante de mim. Então, Jacó, ele dá uma resposta que para Isaac, ecoa como a resposta que ele tinha recebido do pai dele lá. A resposta que Jacó dá aqui para ele, né? Que joga a situação para o Eterno. Então, nós vemos que existe aqui, de fato, um paralelo aqui muito forte, muito interessante e fascinante entre essas duas histórias aqui, né? Agora, eu acredito que para vocês esteja mais do que claro, né? Tem aqui um paralelo bem grande, e bem forte, e incrível e fascinante. Como se aquela conversa lá de Gênesis 22, lá de quando Isaac era jovem, não uma criança, mas ele já era jovem, né, um homem jovem, estivesse ecoando de volta aqui quando ele já estava à beira da morte. Aquela mesma situação, aquele mesmo diálogo, aquela mesma conversa ecoa de volta aqui ao final da sua vida, né? Mas tem uma diferença entre uma e outra, né? Qual? Aqui, nessa paraxá de hoje, esse diálogo, nós vimos que o que acontece, ele é uma pessoa só? Ele é só entre duas pessoas, quero dizer? Não, né? É entre 3 pessoas. Entre Isaac, Esaú e Jacó. O diálogo ele se divide entre os 2 filhos ali. Lá no sacrifício não, era só ele e o pai, né? Ele e Abraão. Mas aqui tem essa diferença, que esse diálogo ele divide. Ele começa esse diálogo com Esaú e termina esse diálogo com Jacó. Então tem essa diferença. E o que isso significa? O que isso pode significar então? Por que aqui esse diálogo ele é dividido entre 2 filhos? Vamos pensar o seguinte. Qual é o significado da Akedah? O que significou o sacrifício, entre aspas, de Isaac? Qual é o significado disso? De que forma, então, as palavras lá relacionadas ao diálogo do sacrifício de Isaac ecoam ainda uma outra história? Tem uma outra história que está envolvida aqui com essas duas. Vamos voltar para o princípio do princípio. Já estamos no Bereshit, mas vamos voltar mais um pouquinho para o princípio. Gênesis 3:9, que diz o seguinte. E chamou o eterno Deus ao homem e disse-lhe, Aieka,
onde estás? Onde estás? Né? Gênesis 3:9. Lembram do termo que Isaac usou quando ele pergunta para Abraão onde que foi parar o cordeiro do sacrifício? Qual era? Pedro já falou ali. Aie. Mesmo termo Isaac usa para perguntar onde foi parar o cordeiro. Sendo que ele podia falar efo. Cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? Mas ele não fala efo. Ele fala aie. Que é o mesmo termo que o Eterno usa aqui quando o homem, Adão e Havá, pecam. Adão e Eva pecam. E ele os procura pelo jardim e ele pergunta: onde estão vocês? E esse onde também não é onde, é como pode vocês não estarem aqui? Como pode vocês terem feito o que vocês fizeram? É isso, em outras palavras. Como pode? Onde vocês foram parar? Né? Aieca. Aqui, porém, aqui em Gênesis 3, não tiveram dois termos que nós vimos relacionados a essa outra história, essas outras histórias aqui que nós vimos. Quais são eles? Ninguém falou Avi, ninguém falou meu pai, ninguém falou Beni, meu filho, e ninguém disse o quê? Hinene. Quando o Eterno pergunta Aieca, ninguém diz Hinene. Ninguém fala, eis-me aqui, meu pai. Ninguém disse. Né? Então, nós temos essa diferença aqui. Ninguém disse Hinene. O que aconteceu aqui em Gênesis 3? O relacionamento, então, do pai com o filho foi o quê? Abalado. Né? Ninguém chamou meu pai, ninguém chamou meu filho. Porque o relacionamento foi quebrado, foi abalado ali. Em Gênesis 3:9. Né? E precisaria ser restaurado esse relacionamento. Não é? O sacrifício de Isaac, deixa eu voltar aqui porque isso aqui já é depois. Ele foi chamado pela Torá, pelo próprio Abraão, né, de olá, oferta de elevação. Né? Eles falam, é uma oferta de elevação. Nós já vimos aqui, ano passado, lá no estudo de Vaikra, eu lembro que eu falei sobre o que era a oferta de elevação. Né? O que era a tal da olá, da oferta de elevação. E era uma oferta que ela era queimada completa. Diferente de outros tipos de sacrifícios, como Shilamim e outros, a olá, a oferta de elevação, ela era totalmente 100% queimada no altar. Não sobraria nada. Era 100% queimada, era uma oferta completa, total. Né? Essa era a particularidade da olá, da oferta de elevação. E eu disse também naquele estudo que a olá remetia a um conceito de temor. Temor ao Eterno. Né? E num estudo agora um pouco mais recente, nós falamos o que é temor ao Eterno no contexto da Torá. Na mentalidade da Torá, o que é temer ao Eterno? Lembram? Que nós trouxemos aqui algumas... Não lembro agora quantos meses atrás, mas faz pouco tempo, faz menos tempo. O que era temer ao Eterno para a Torá? Temer ao Eterno é: eu não tenho qualquer controle. Temor no contexto da Torá é: por que eu tenho medo? Quando eu não tenho controle das coisas, eu tenho o quê? Medo. Quando eu estou num quarto escuro, que eu não tenho controle da situação, nem minha visão não tem controle de nada, eu tenho medo. Esse temor, isso é temor na Torá. Eu não tenho controle de nada, o controle é dele, do Eterno. Então, olá remete a entregar-se por completo. Eu não tenho controle de nada na minha vida mais. Essa é a entrega completa. Essa é a oferta de elevação. Não pertence, eu não tenho nada, é tudo dele. Eu vivo na dependência dele, do Eterno. Isso que remete é isso que remete a olá, a oferta de elevação. Né? E agora, né, era necessário, então, entregar de volta para ele, para Deus, para o Eterno, o controle que nós tentamos tomar no Éden. Né? Quando Adão e Havá pecam, é uma tentativa deles de assumirem o controle. Não, o Eterno ele falou, mas acho que eu posso.
eu tenho controle de mim, eu posso, eu quero e eu vou. É isso que eles fazem. Eu agora sou o meu juiz, então eu posso determinar que isso para mim é bom. E a Eva diz isso, já falamos sobre isso aqui em outros estudos. A Eva diz, antes dela comer do fruto da árvore, ela já fala, e viu Eva que era bom, ou seja, ela já fez já pecou ali, o seu julgamento foi feito ali, né? Então o homem tentou tomar para si o controle. Não, eu tenho que ter o controle aqui da minha situação. O meu braço, a força do meu braço que controla tudo, né? E era necessário então devolver para Deus, para o Eterno, o controle de tudo. Então, na Akedah, aqui na história do sacrifício de Isaac, de Gênesis 22, né? Isaac se tornou o quê? Naquele episódio ali. Ele ali se completou, ali foi o clímax, né, vamos assim dizer, dele como herdeiro da promessa que o Eterno tinha feito para Abraão, para o seu pai Abraão, né? E que promessa era essa? De que, por meio dele, o quê? Todas as famílias da terra seriam abençoadas, não é? Foi isso que aconteceu. Ou seja, pela descendência de Abraão e daí de Isaac, aquele relacionamento entre pai e filho, de Deus com o seu filho, com o ser humano, que havia sido abalado, quebrado, por meio de Abraão e dos seus descendentes, esse relacionamento seria o quê? Restaurado. Né? É isso. Isaac, então, ele se tornou o herdeiro disso, dessa promessa. E a Torá nos dá a entender que o clímax disso foi ali em Gênesis 22. Foi ali que ele, de fato, assumiu esse legado de Abraão, de ser o pai, né, de ser, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Né? E agora, no fim da sua vida, aqui em Gênesis 27, na nossa paraxá de hoje, no fim da sua vida, é a vez dele, Isaac, de passar adiante esse legado que ele tinha recebido. Lá na Akedah, lá no Gênesis 22, quando ele era um homem jovem. Era a vez dele passar isso adiante, porque, como ele diz, eu não sei o dia da minha morte, eu posso morrer hoje. É isso que ele diz para o seu filho, para Esaú. Então eu preciso passar esse legado antes que eu morra. Esse legado que eu recebi do meu pai, esse legado de reconduzir o homem ao relacionamento com Deus, eu preciso passar adiante. Preciso que o meu descendente assuma. E ele escolhe Esaú. Né? Ele, no seu coração, a Torá nos diz que ele gostava mais de Esaú. Então ele escolhe Esaú para isso. Né? E começa a conversa com Esaú como nós vimos aqui. Né? Ele começa falando lá, Beni. E ele escuta a resposta que ele queria. A princípio, Hinene, eis-me aqui. Só que quando ele fala da carne, quando ele fala, onde que está a carne? Está faltando a carne, me traga a carne. Ele não tem a resposta que ele estava esperando. Ele não tem de Esaú a resposta que ele estava esperando. Ouvir. Ele estava esperando ouvir a resposta que o seu pai Abraão lhe tinha dado. Que era, Deus proveu, ou Deus proverá. O Eterno proverá. Né? Mas, Jacó, entendendo o que estava se passando ali, ele dá a resposta certa. Né? Ele diz, foi Deus que proveu que eu conseguisse essa caça rápido. Mas ele diz, foi o Eterno que colocou no meu caminho. Foi Deus que proveu. Apesar de, vamos separar as coisas, né? O que Jacó fez, sim, é condenável, tanto que ele teve as consequências, né? Vamos separar as coisas. Ele teve consequências e que se repercutiram pelos seus filhos e depois por conta daquilo, né? Sim, foi errado. Mas a situação em si, da bênção em si, tinha que ser dada para ele, vamos assim dizer, né?
Então, apesar do seu ato errado, ele deu a resposta que Isaac queria ouvir. E ali Isaac teve a confirmação. Vamos pensar o seguinte, será que Isaac de fato não sabia que não era Esaú ali? Será? Eu não sei, a Torá não diz, eu estou especulando aqui. Eu acho que ele tinha uma noção já, que não era Esaú. Mas a resposta que ele recebeu foi a confirmação para ele. Esse aqui é quem eu tenho que abençoar. Foi isso. A resposta que ele ouve de Jacó foi o que confirmou no coração dele. Esse é o filho que eu tenho que abençoar, não importa. E ele abençoou. Isso, ele falou de Deus, ele usou o nome do Eterno. Lembrando, a Torá já nos tinha descrito Esaú como alguém que não estava nem aí para essas coisas de Deus, do Eterno. Que desprezava as coisas espirituais. Você acha que Isaac já não sabia, quando ele ouviu, Deus me colocou no caminho, você acha que ele já não sabia que não era Esaú? Ele sabia. Mas ele ouviu o que precisava ser ouvido e ele sabia, esse é o filho que eu tenho que abençoar, e ele abençoou. Então, apesar de nós, apesar do Jacob aqui cheio de falhas e erros, o Eterno faz o que ele tem que fazer. E o Eterno nos usa apesar de nós, na sua misericórdia imensa. E foi isso que aconteceu ali também, né? Então, apesar de. E Jacó, então, recebeu em si o legado de, por meio dele, o relacionamento do Eterno, o Pai, com o ser humano ser restaurado, por meio dos seus descendentes, do seu descendente, né? Então ele recebe ali o quê? A bênção do primogênito, do seu pai, né? O seu pai o abençoa como primogênito, tá? E falando, né, em primogênito, sabemos de Jacó veio quem? Vamos fechar o nosso entendimento aí, estamos caminhando, último slide. De Jacó veio quem? Milênios depois? Yeshua. Né? E Yeshua tem um texto do Rav Shaul, de Paulo, que eu gosto muito dele. E tenho certeza que Paulo, ele tinha tudo isso aqui em mente quando ele escreveu isso para os Colossenses. Colossenses 1, a partir do versículo 15. Vamos ler ali alguns trechos selecionados desse texto, né? 1:14 até o 20, tá? Olha só, eu não vou precisar nem comentar mais nada aqui, vamos terminar com esse texto. Por meio de seu Filho, Yeshua, nós temos a redenção. Isto é, o perdão dos pecados. Ele, Yeshua, é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Por quê? Porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Todos foram criados por meio dele e para ele. Ele também é o quê? O princípio, o primogênito, de novo, dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo. Pois foi do agrado de Deus ter todo o seu ser vivo no Filho e, por meio dele, o quê? Reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho, Yeshua, derramado seu sangue ao ser executado em um madeiro. Nós temos aqui o primogênito, que foi abençoado, que recebeu do próprio Eterno a sua essência, Yeshua, né? Isso que está falando aqui? Temos o primogênito, Yeshua, que recebeu do Eterno, foi abençoado como primogênito, né? Temos aqui o reconciliar. Foi por Yeshua que houve o clímax, a culminância da reconciliação, da restauração no relacionamento do homem com o Pai, com o Eterno. É por meio dele que nós podemos restaurar esse relacionamento, né? Somente por meio dele. E temos um sacrifício nesse texto aqui, né? Yeshua, o Filho, para que isso acontecesse, ele teve que derramar o seu sangue ao ser executado no madeiro. Então falamos aqui de bênção, falamos de primogenitura, falamos de sacrifício. Tudo que nós vimos aqui nessa história de Abraão, de Isaac, de Esaú e Jacó, está ecoado aqui no que aconteceu com Yeshua, no que Yeshua de fato fez. Não é? O propósito, o legado de Abraão, que ele recebeu do Eterno, era esse.
por meio dele, por meio da sua descendência, por meio do Mashiach que viria por intermédio dele, da sua descendência, o relacionamento pai e filho que foi abalado e quebrado lá no Éden seria restaurado, seria reconciliado. Amém?